A Marca do Sangue, parte 02, dia 11/4/2024. Meu negócio é pregar o Evangelho de Cristo, e quando posso falar, não ouço brincar com minha comissão. Quando eu olhei para aquelas pessoas hoje e lembrando onde eu deveria encontrá-las, como eu poderia me levantar e fornecer comida para uma curiosidade vã? Agradar sua fantasia com histórias divertidas, por mais decentemente amarradas por um fio de religião? Não foi isso que Cristo quis dizer com pregar o Evangelho. E então, como eu poderia enfrentar a terrível acusação? Eu dei a você uma oportunidade de falar a ele sobre mim. Você o gastou descrevendo suas próprias aventuras, sempre novo e sempre fresco para nós. Eu dei a você uma oportunidade de contar a ele sobre mim. Você o gastou da sua... O precioso sangue de Cristo, pelo qual somos salvos? Primeiro, então, sangue. Em segundo lugar, sua eficácia. Em terceiro lugar, a única condição anexada a ele, quando vejo o sangue. E em quarto lugar, a aula prática. Primeiro, então, o próprio sangue. No caso dos israelitas, era o sangue do Cordeiro Pascual. No nosso caso, amados, é o sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O sangue do qual tenho que falar solenemente hoje, e antes de tudo, o sangue de uma vítima divinamente designada. Jesus Cristo não veio a este mundo sem designação. Ele foi enviado aqui por seu Pai. Este, de fato, é um dos fundamentos da esperança do cristão. Podemos confiar na aceitação de Jesus Cristo por seu Pai, porque seu Pai o ordenou para ser nosso Salvador desde antes da fundação do mundo. Pecador, quando vos prego o sangue de Cristo hoje, estou pregando algo que agrada a Deus, pois o próprio Deus escolheu Cristo para ser o Redentor. Ele mesmo o separou desde antes da fundação do mundo, e ele mesmo, sim, Jeová, o Pai, lançou sobre ele a nossa iniquidade toda. O sacrifício de Cristo não é trazido a você sem garantia. Não é algo que Cristo fez surrepticiamente e em segredo. Estava escrito no grande decreto desde toda a eternidade, que ele era o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo, como ele mesmo disse. Eis aqui venho. No volume do livro está escrito a meu respeito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, e a vontade de Deus que o sangue de Jesus seja derramado. Jesus é o Salvador escolhido por Deus para os homens. E aqui, ao me dirigir aos ímpios, aqui eu digo, é um poderoso argumento com eles. Pecador, você pode confiar em Cristo, que Ele é capaz de salvá-lo da ira de Deus, pois o próprio Deus o designou para salvar. 2. Cristo Jesus, também como o Cordeiro, não foi apenas uma vítima divinamente designada e impecável. Se houvesse um pecado em Cristo, Ele não seria capaz de ser nosso Salvador. Mas Ele era sem mancha ou defeito, sem pecado original, sem qualquer transgressão prática. Nele não havia pecado, embora ele fosse tentado em todos os pontos como nós. Aqui, novamente, está a razão pela qual o sangue é capaz de salvar, porque é o sangue de uma vítima inocente, uma vítima cuja única razão de morte está em nós, e não nele mesmo. Quando o pobre e inocente cordeiro for morto pelo chefe da casa do Egito, posso imaginar que pensamentos como esses passaram por sua mente. Dizia ele, enquanto cravava a faca no cordeiro, esta pobre criatura morre, não por qualquer culpa que já tenha tido, mas para me mostrar que sou culpado e que mereço morrer assim. Vire então seus olhos na cruz e veja Jesus sangrando ali e morrendo por você. Lembrar, pelos pecados que não eram seus, ele morreu para expiar. O pecado não tinha apoio nele, nunca o perturbou.
O príncipe deste mundo veio e olhou, mas disse: não tenho nada em Cristo. O pecador, o sangue de Jesus é capaz de te salvar, porque ele mesmo era perfeitamente inocente e morreu o justo pelos injustos para nos levar a Deus. Mas alguns dirão: de onde tem o sangue de Cristo tanto poder para salvar? Minha resposta é: não apenas porque Deus designou aquele sangue, é porque era o sangue de um ser inocente e imaculado, mas porque o próprio Cristo era Deus. Se Cristo fosse um mero homem, meus ouvintes e leitores, você não poderia ser exortado a confiar nele. Se ele fosse tão imaculado e santo, não haveria eficácia em seu sangue para salvar. Mas Cristo era muito Deus de muito Deus. O sangue que Jesus derramou era sangue divino, era o sangue do homem, pois ele era homem como nós, mas a divindade estava tão aliada à masculinidade que o sangue derivou a eficácia dela. Você pode imaginar qual deve ser o valor do sangue do próprio Filho querido de Deus? Não, você não pode fazer uma estimativa sobre ele, que deva atingir a milionésima parte de sua preciosidade. Eu sei que você estima esse sangue além de qualquer preço, se você foi lavado nele, mas sei também que você não estima o suficiente. Foi a maravilha dos anjos que Deus condescendesse a morrer. Será a maravilha de todas as maravilhas, a maravilha incessante da eternidade, que Deus se torne homem para morrer. Quando pensamos que Cristo foi o Criador do mundo e que em seus ombros sustentadores e pendurou o universo, não podemos nos admirar que sua morte seja poderosa para redimir e que seu sangue deva purificar do pecado. Venham aqui, santos e pecadores, reúnam-se e aglomerem-se ao redor da cruz. E veja este homem, dominado pela fraqueza, desmaiando, gemendo, sangrando e morrendo. Este homem também é Deus sobre todos, abençoado para sempre. Não há poder para salvar. Não há eficácia em sangue assim. Você pode imaginar qualquer trecho de pecado que superará o poder da divindade? Qualquer altura de iniquidade que ultrapassará os abismos do divino? Amém. Tem continuação. Senhor, Tu és maravilhoso. É o Teu sangue derramado na cruz do Calvário é que limpa os nossos pecados, tornando-o branco como a neve. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor fez e ainda fará por nós. Amém e amém.